como sempre, dando aquele papo reto matinal. Vamos com o nosso Bom Dia Pra Quem? Nosso bom dia de hoje vai para você que quase teve que pagar mais caro para assistir a sua série favorita. Isso porque, enquanto você maratonava The Office pela 4ª vez só ontem à noite, o pessoal em Brasília se movimentava para mexer no catálogo das plataformas de streaming e, de quebra, colocar a mão no seu bolso. Foi colocado em pauta na Câmara o PL 8889 de 2017, que aplica uma taxa sobre os streamings, como Netflix, e cria uma cota para o conteúdo nacional. A taxa é a Condecine, esse nome de analgésico, mas não confundam, é a Condecine, que hoje já é paga por salas de cinema, por canais de TV e outros meios de comunicação que exibem filmes e séries. A ideia era aplicar também a taxa para streamings, que hoje não pagam. Mas o pulo do gato, ou melhor, o plim-plim, é que a taxa não seria paga por concessionárias de radiodifusão de sons e imagens. Por isso, no Twitter, a proposta foi chamada por muitos de PL da Globo. E se a taxa poderia ser cobrada também de influenciadores digitais? Você deve estar se perguntando. Sim, que dividiriam a conta entre eles. É o preço por se fazer sucesso na internet. Até o Felipe Neto ia ter que dar para o governo um pouquinho do dinheiro que ele ganha imitando Foca. Junto com isso, a proposta iria obrigar que até 20% do catálogo fosse de produções brasileiras e que metade disso fosse de produtoras de conteúdo pertencentes a grupos identitários, para alguns grupos subrepresentados, ou seja, os filmes nacionais que todo mundo paga e ninguém vê, iriam agora para sua plataforma preferida para você pagar de novo e não ver de novo. Então, o nosso bom dia vai para você que quase pagou o imposto novo ontem à noite. E por sorte, meus amigos e minhas amigas, a mobilização do Twitter funcionou, pelo menos por enquanto, e por hora o texto saiu de pauta, adiando o lançamento da nova temporada de impostos no seu bolso. Mas sabemos bem, a qualquer momento pode voltar no cinema mais perto de você, o da sua casa. Bom, senhores, começando os trabalhos aqui no Morning Show diretamente para você, PP. Princípio bom para mim, ou projeto de lei bom, é projeto de lei que funciona e que não seja só para pagar um pedágio, sinalizar uma virtude, que não tenha retorno no curto prazo e que realmente faça valer a totalidade das nossas produções e, ao mesmo tempo, faça o que o consumidor queira consumir. Como sempre, lei de oferta e demanda, a lei pétrea da economia. PP. Ô Marinho, todo mundo sabe que eu sou a favor da cota de tela. Lá vem. Cota de tela é algo que funciona no mundo todo, né? É bom lembrar, por exemplo, que a Coreia do Sul tinha um cinema completamente inexpressivo, né? E conseguiu ganhar o Oscar, no maior prêmio da história, que um filme de língua não inglesa ganhou o prêmio de melhor cinema em 2019, né? Isso foi graças à indústria que foi incentivada por dinheiro do Estado, não é? O governo da Coreia do Norte, naquele momento, em décadas, teve a política de cota, em décadas teve o incentivo da cultura cinematográfica da Coreia do Sul. Isso no Brasil seria muito bom. Isso no Brasil seria salutar, né? Outro dia, Marinho, eu fui pro cinema, não tô brincando não, assisti um filme, né, aleatoriamente, que eu gosto de fazer isso de vez em quando, ir pro shopping, ir no cinema. Todas as salas estavam com o mesmo filme. O filme da Marvel. Todas as salas, as 5, 6 salas, um filme era legendado, o filme era dublado. Isso não é lei da oferta e da procura. Isso é ditadura da indústria cinematográfica, porque a indústria de Hollywood tem muito mais dinheiro e mais recurso para investir em distribuição e marketing do que a indústria nacional. E nós temos que proteger a indústria nacional no Brasil. Agora, Pepe, me fala uma coisa. A gente tem que se apoiar no que é de melhor ou evitar o que é de pior em casos mundo afora. Na França, por exemplo, 20% das receitas dos streamings tem que ir para a produção de conteúdo francês, mas trazendo para a nossa realidade aqui, tá? Talvez com a honrosa exceção, que eu não sei quem é o dono da produtora, tá? Do documentário da Anitta, por exemplo. Se você olhar friamente, meus caros e caras, José Padilha, o Walter Salles, o Fernando Meirelles, o Guel Arraes, para falar, talvez, dos maiores cineastas da nossa geração, são homens e são brancos, fato. Faz muito bem para o cinema, na minha visão, ter esses caras sendo apoiados para contar as grandes histórias do que ficar politizando para pagar um pedágio que vai ser efêmero, vai ter vida curta, como a história já mostra, não é isso?
Pois é, e tem vários fatores que estão relacionados a qual é o perfil de um diretor de cinema, né? A questão da desigualdade racial e social no Brasil é longa e vem da história. Não adianta simplesmente colocar cotas como se cota resolvesse tudo. O que o PP precisa se preocupar é que se tiver uma cota dessa, você não vai poder, por exemplo, ter uma assinatura de streaming de cinema coreano exclusivamente. Ou seja, claro é uma legislação... Claro que não, porque a lei quer obrigar que todo streaming, para ser ativo no Brasil, tenha necessariamente que ter cota de produção nacional. Mas assim... Isso vai contra a ideia de nichos de mercado. Então, se eu gosto, por exemplo, de cinema russo, eu não posso ter um streaming de cinema russo numa lei dessa. É uma ideia de dirigismo estatal que infantiliza o consumidor brasileiro e diminui opções no lugar de ampliar. Você está completamente errado. Você tem acesso... Vamos, ué. Fala por que... Daqui a pouco a gente volta com você, PP, mas vai que é tua, David. Não, porque eu ouvi já a Associação dos Cinemas, né, e eles garantem o seguinte: eles sofreram bastante durante a pandemia, agora é um momento que eles estão se recuperando financeiramente, e aí estabelecer cotas, muitas vezes, tem filmes brasileiros que não dão bilheteria, e dessa forma eles são prejudicados. Então tem essa questão também no nível de empreendedor, para a gente avaliar todo esse contexto. Exatamente, a gente está falando de um setor que já sofre. Vai falar de novo, mano? A gente vai trazer aqui. Posso colocar um ingrediente também? Daqui a pouquinho a gente vai trazer. Claro, Telhado, com o maior prazer você vai tacar querosene no fogo aqui, começando bem essa quarta-feira. Mas vamos trazer. Delegado Palumbo, fala, meu querido. Você pode me ouvir diretamente de Brasília, Palumbão? Posso sim, bom dia. É um prazer falar com vocês mais uma vez. O PP não tomou o remedinho dele hoje. Não é possível você ser favorável à cota, mais impostos. Vai jogar na carga de quem já não tem muito. É fácil falar, né, quando a gente vem de uma família rica, abastada, com dinheiro. Aí é fácil, pode taxar pequenas compras, não tem problema, não faço pequenas compras mesmo. Então isso é um absurdo, é mais uma taxa. Como que essas empresas vão sobreviver no Brasil? Elas vão embora, isso aí é o início da censura, eles estão pensando lá na frente. Começa agora para depois chegar nas redes, vai chegar nas redes sociais, como querem chegar nas redes sociais, porque esses velhos políticos, essas raposas, eles estão muito incomodados com os novos políticos que chegaram através das redes sociais. Agora, ser favorável à cota. Se o filme brasileiro não tem boa bilheteria, significa que o povo não aceitou, significa que o povo não quer ver aquilo lá, significa que o povo desaprovou. Agora, eu acho um absurdo isso, por isso que eu votei contra no caso do regime de urgência e vou votar de novo. A gente vai deixar você falar, PP, mas vamos ser democrático, vamos ser pluralista, vamos respeitar o contraditório e ouvir nosso caro Capitão Telhada também somando aqui a discussão. Colocar um ingrediente a mais, né? A sanha arrecadatória continua do governo federal, o desrespeito às suas preferências, então até no seu streaming, no seu catálogo vai aparecer lá o que eles querem, que são vídeos identitários de grupos de minoria, que a gente sabe que abastece e alimenta a narrativa que a esquerda se apoderou nos últimos tempos, e o ingrediente que eu queria colocar, tudo isso por baixo dos panos, em um momento que os holofotes e toda a atenção nacional está voltada para uma catástrofe no Rio Grande do Sul, tentam passar isso por baixo dos panos, e graças à rede social, a mobilização popular junto aos deputados não aconteceu. Eu acho que é um pouco inegável nessa altura o papel absolutamente fundamental de pressão cívica, engajamento cívico via rede social para fazer realmente a voz do povo ser ouvida e se fazer valer nas deliberações legislativas em Brasília, sempre a toque de caixa, na calada da noite, aproveitando as atenções divididas, né, PP? O que você acha? Não, eu fico espantado com o desconhecimento dos meus colegas aqui desse programa. Pera lá pouquinho. O Palumbo falando groselha hoje de manhã. Impressionante, Palumbo. Tem nada a ver com questão de obrigar as pessoas a verem o que elas não querem ver, né? O streaming, a pessoa escolhe o filme que ela quiser assistir. Agora, tem um potencial de soft power. As pessoas têm que ter o seguinte, né? Vamos lá. O Brasil, ele consegue importar a sua cultura para o mundo, né? E o mundo se interessar pelo Brasil, então, exportar a sua cultura para o mundo, e o mundo se importar e conhecer o Brasil por conta da política de cota e streaming, né? Uma pessoa, por exemplo, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa, consegue ter acesso a uma produção nacional que não tinha acesso antes. E isso tem um preço que é incomensurável.
né? Um preço bom, né? Então você, Palumbo, ao votar contra a política de cota, você votou contra o Brasil. Nada a ver, você votou contra a indústria brasileira, que é a indústria mais importante, que é uma das que mais empregam. Importante destacar o seguinte, claro que eu sou contra a cota de identidade, né? Mas assim, eu tô cansado de ver negro tendo papel de empregada doméstica, ver negro tendo papel de faxineira, ver negro tendo papel de ladrão. Eu quero ver negro na televisão tendo papel de advogado, tendo papel de médico. Isso vai mostrar para a população negra em geral, para aquela pessoa das gerações menores, que dá uma crise na vida. Espera lá um pouquinho. Larga esse mimizento. Que mimizento que você tá hoje, pelo amor de Deus. Vamos lá, Palumbo, bota a bola no chão aí pra gente, Palumbo. Vamos deixar o Palumbo falar agora e entender. Eu acho que esse teu argumento, com todo o respeito que lhe cabe, meu caro PP, um pouquinho defasado, um pouquinho congelado, talvez ali na década de 90, né? Vamos analisar mais recentemente grandes produções, né, isso, Mano Ferreira? Consagrando atores negros, ator ter direito, e assim que tem que ser, Lázaro pelo mérito Ramos, deles. Thaís Araújo, sendo protagonistas de vários filmes, graças ao seu mérito. Até então, internacionalmente também. Exatamente. É claro que, quando a gente olha historicamente, há uma desigualdade. Mas não é lei que muda isso. O que muda isso é dar oportunidade para as pessoas. É igualdade de oportunidade, não de resultado. É isso que a gente precisa buscar. O resultado é consequência das estruturas. É isso, o resultado é consequência quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que é a exportação da cultura nacional no mundo, a bossa nova, não foi com cota, não. Foi com mérito, com construção de qualidade. É isso que a gente precisa na cultura brasileira. A cultura brasileira, para ganhar espaço no mundo, não é com cota, não. Não é com cota. Daqui a pouquinho a gente vai estar, gente. Um contexto completamente diferente do cinema. Vamos entender. Completamente diferente do cinema. Não teve cota. É um assunto que, claro... Vários riquinhos, filhinhos de papai, conseguiram ter acesso não teve cota. Ao mainstream da cultura mundial. Não teve cota. Diferente. Anitta não tem cota e tá aí também. Ai, bom, como previsto, é uma discussão que vai acirrar ódios e paixões, como sempre, mas só para concluir esse bloco, para a gente voltar a prestar o nosso serviço de utilidade pública para você que está nos ouvindo, nos acompanhando ao vivaço nas multiplataformas da Jovem Pan sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Palumbo, dá um fecho aqui para a gente e conta a sua experiência em loco, ao vivo, ontem, vendo como foi toda essa deliberação ontem em Brasília, em que pé vai ficar essa situação toda. Bom, falando português bem claro, eles só tiraram de pauta porque perceberam que ia tomar um pau. A verdade é essa. Mas isso foi graças ao apelo nas redes sociais, as pessoas cobrando seus deputados, as pessoas não querendo mais taxa. E o PP com esse vitimismo barato, PP. Tenha santa paciência, meu. Você tem que parar com esse vitimismo. Porque eu quero ajudar os pretos, quero ajudar a minoria. Para com esse negócio aí, meu. As pessoas estão aí, o mercado está aí para quem tiver talento, independente de cor. É isso aí, Palumbo. Seguindo adiante, a gente promete retomar esse assunto ao longo da semana, PP. Cara, o problema é que o pessoal não entende que tem negro talentoso que não tem espaço. Porque a estrutura de poder... A estrutura de poder vamos diminuir imposto de importação de câmera. Que você não entende. Diminui imposto de importação de equipamento. Não é questão de... O que teve uma coisa com a outra, mano? Tudo. Você está confundindo uma coisa com outra. Porque o custo de produção no Brasil é muito mais alto para o audiovisual por conta do protecionismo. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é o seguinte. Mas isso é produção de cinema. É importante. Se você quer que pessoas mais pobres consigam produzir audiovisual, diminui os custos de produção. Isso passa por diminuição do imposto, isso passa por facilitar a importação. Esse é o debate verdadeiro. O seu problema, mano, que você está preocupado em me rebater e não está preocupado em me ouvir. Você falou uma coisa aqui que não rebateu em nada o que eu falei aqui. Que rebateu. Não rebateu em absolutamente nada o que eu falei aqui. Eu não falei do custo da produção de cinema do Brasil, o custo alto de importação de produtos para o cinema. O que eu estou falando é o seguinte: existem negros talentosos no Brasil que não têm condição de se mostrar para o público em geral. Qual é a causa? Então o problema não é falta de talento. O problema é falta de espaço. O problema é falta de oportunidade. E falta de espaço, a gente resolve com políticas culturais bem feitas e bem estruturadas. Essa é a mentalidade atrasada que está aí há anos é tua mentalidade. E não traz resultado. Agora, senhores, vamos botar a bola no chão aqui. O que muda isso é você atacar as causas. A causa é o custo de produção de audiovisual brasileiro é caro porque a gente fica protegendo a indústria nacional como você defende e não permite que a importação de equipamentos seja acessível a todos por exemplo. Vamos lá, senhores, importação de equipamento. Vamos ampliar a discussão aqui. Vamos ampliar a discussão aqui, por
favor, Pepe, também trazer o Telhado aqui para analisar, Telhado, a partir da tua experiência e também enquanto parlamentar, claro que na Lesp, no caso, essa mania de realmente projetos que a gente está vendo como eles, o quão flagrantemente emocionais eles são e que tocam no coração das pessoas, sejam sempre colocados ali na calada da noite, a toque de caixa, sempre aproveitando um pretexto paralelo que está roubando as atenções do país para poder inserir na pauta situações tão polêmicas como essa. O que você acha, Telhado? Exatamente porque eles sabem que não vai passar. Como é um tema polêmico, já está aprovado aqui, precisa de audiência pública, precisa de discussão. Como sabe que o cidadão brasileiro não aceita mais isso, não aceita a taxação, isso aí também tem um certo protecionismo para outros tipos de órgãos de comunicação, que foi até o vulgo que foi conhecido, o PL, ontem nas redes, chegou a primeiro colocado, inclusive. Então, justamente por tudo isso, para aproveitar uma calamidade, para aproveitar que a população está com a atenção voltada por um caso de verdade grave, que precisa de energia para que seja diminuído todo o desastre lá no Rio Grande do Sul, fazem de maneira copiosa justamente esse movimento. E graças à rede social e à liberdade que ainda temos nas redes, conseguiram tirar de pauta o próprio relator do projeto, que subiu e tirou de pauta, porque viu que iria ser derrubado, iria ser derrotado. Pois é, Telhada, pois é. E a gente vai estar retornando, claro, na medida que esse projeto for andando lá em Brasília, ou sendo obstruído, ou sendo descartado, a gente vai estar acompanhando, claro. E acho que fica a questão aqui, né, Pepe, para reflexão, que claro que a intenção é nobre de ter mais representatividade, desde que isso acabe causando um efeito nocivo, contrário, e que não só vire mais um festival de cotas, sem melhoria real na diversidade, na representatividade e principalmente na qualidade do que assistimos, porque eu tenho certeza que vários desses grupos subrepresentados que são consumidores, tanto quanto nós 5 aqui, estão mega atraídos por grandes produções, sejam brasileiras, sejam estrangeiras, que não necessariamente tenham que pagar esse pedágio identitário. Mas prometo que a gente volta a fomentar essa discussão.